Muita paz, vocês estão bem? Que Deus abençoe todos nós, que Deus nos ajude na minha missão, na sua jornada, nas nossas trajetórias, né? Nossas missões, né? Acredito que Deus designou cada um de nós para uma missão nessa terra. Agora, muitas das vezes nós recusamos a missão que Deus nos proporcionou, nos designou. Nós rejeitamos e deixamos de lado. E Deus, irmãos, Ele não força ninguém. Temos que aprender isso. Deus não força ninguém a fazer absolutamente nada. Temos vivido um tempo, um momento difícil sobre a Terra, muito calor, o sistema climático totalmente diferente de algumas décadas atrás. E as pessoas ficam perguntando por que tudo isso acontecendo, Por que acontece tudo isso? O que é que está acontecendo na vida do ser humano, no planeta? Está tudo ficando diferente. Não, mas é verdade. Mas está ficando tudo diferente porque o próprio homem tem feito as coisas acontecer de maneira diferente. E o pior é que de maneira diferente para pior. De maneira diferente para ruim. Enquanto isso, nós podíamos estar fazendo as coisas ficar bem, ficar boa. É ou não é? Vivemos um tempo que a ganância, a avareza, a soberba, a prepotência, o materialismo de muita gente tem sido uma base forte para descontrolar o mundo, o planeta, famílias, lares, empresas, igrejas, instituições filantrópicas, enfim. O homem tem sido o maior pivô de todas essas contradições, de todos esses acontecimentos. O que eu acho interessante é que muitas pessoas, elas atribuem tudo o que acontece a Deus e também ao diabo. É ou não é? Atribui tudo a Deus e ao diabo. Catástrofes, enchentes, terremotos, maremotos, misérias, doenças, enfermidades, mudança de clima. Algumas pessoas dizem que é a natureza, tal. Sim, mas a natureza é proporcionada por Deus. Eu lembro que nos anos 90, Brasília, o Distrito Federal e o entorno, o máximo 24% chegava o clima de calor. O máximo 23, 24 graus. Nos anos 90, para você andar em Brasília depois das 5 da tarde, 6 da tarde, você tem que estar com uma camiseta de frio. Hoje, até de madrugada que faz calor. Aí é onde vem a conclusão. É onde vem a pergunta. É onde vem o desafio do conhecimento e de entendimento. Por que mudou tudo isso? Se você lê Bíblia, ou melhor dizendo, se você estuda a Bíblia, você vai ver que a ganância do homem, a avareza do homem, o pecado tem se multiplicado, dizendo a Bíblia, assim diz a Bíblia, e a gente temos visto, as pessoas têm feito queimadas, desmatamento, injustiças no meio das empresas, no meio dos empregadores, no meio dos empregados, nos hospitais, no governo federal, estadual, municipal, governo de uma empresa, de uma instituição, igrejas, E aí isso tem colaborado com que o mal se fortalecesse sobre a terra. Eu vejo as pessoas dizer assim, olha, o diabo é o culpado disso. Não, irmãos, olha, deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa. O diabo está fazendo o trabalho dele. Satanás está fazendo o trabalho dele
de trazer muitas coisas ruins para a vida das pessoas. Só que não devemos confundir Deus com Deusdete e Jesus com Genésio. Não devemos confundir, irmãos, as coisas para que nós não venhamos entrar em problemas mais graves. Por exemplo, as pessoas falam assim, não, mas Satanás, o inimigo, Satanás, e principalmente os crentes, né? E o diabo é sujo, o diabo é sujo. O diabo é sujo. Mas você que colabora com ele também é sujo. Você também é sujo. Porque eu sempre estou dizendo para as pessoas o seguinte: quando você entra na sua casa e deixa a porta aberta, o que vai acontecer? Ladrão vai entrar, ladrões vai entrar, animais vai entrar, bichos, insetos vai entrar, porque sua casa está com a porta aberta. Existe uma vida espiritual, irmão, que ela também tem uma porta. Ela também é feita de uma porta. O nosso coração, que é o nosso pensamento, sentimentos e desejos, ela tem uma porta. Ela tem uma porta. E essa porta, ela é preciso, escute bem, é preciso nós fechar essa porta do coração, espiritualmente falando, né? Se você entra na sua casa, onde você mora, e deixa a porta aberta e vai dormir, pode acontecer até um homicídio na sua casa. Porque você deixou a porta aberta, irmão, vai entrar todo tipo de pessoas, de animais, de bichos, de insetos. A porta na vida espiritual não é diferente, irmãos. A porta na vida espiritual também não é diferente. É preciso nós fechar a porta na vida espiritual. E como é que nós fechamos a porta da vida espiritual? É vigiando e fugindo de muitas práticas e atitudes que muitas das vezes nós tomamos, irmão. Que muitas das vezes nós tomamos. Nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos, o que nós plantamos. Aí uma casa que está aberta, vai entrar todo tipo de coisa ruim. A porta do coração. Aliás, Jesus disse o quê? Jesus, uma certa vez, ele disse assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele vai procurar, ele vai andar por lugares áridos, procurando outro repouso. Quer dizer que o mal, ele repousa na vida do homem. Se ele não encontrar aonde habitar, o que é que Jesus disse? Ele volta para a mesma casa de onde ele saiu. Ou seja, Jesus compara o corpo humano com uma casa, uma moradia. Ou mora Jesus, ou mora Satanás, irmãos. Essa casa nunca fica vazia. Ela sempre vai ficar cheia. Que é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, vai ficar sempre cheia. Seja da presença de Deus ou do diabo. Longe de mim, missionário, longe de mim as coisas do diabo. Não, você fala de palavras, mas no fundo você faz o que agrada a ele. Eu não digo todos que estão me ouvindo, mas a maioria faz isso. Porque não é a palavra que vai constatar que o meu coração está fechado para o mal, ou seja, o pensamento, meus sentimentos, meus desejos estão fechados para o mal. Não é as palavras, e sim minhas atitudes. De repente você fala de palavras, mas a sua atitude, você abre espaço para o mal entrar. Então é você que planta uma semente para você colher fruto catastrófico. Então Jesus disse o quê? O espírito imundo, quando sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontrando, volta para a mesma casa, que é o corpo humano, encontrando vazio e varrida e ornamentado. Ele volta e traz consigo mesmo 7 demônios piores do que ele. É o que diz a palavra de Deus, irmãos. É o que diz a palavra de Deus. Então o nosso corpo é lugar habitável. Vocês estão entendendo?
É um lugar habitável. E a gente vê esse clima que está acontecendo, é tudo por causa de sementes plantadas. É tudo por causa de sementes que foi plantada de forma errada. De maneira errada. A verdade é essa, irmãos. Não tem meio termo. Com Deus não tem meio termo, então não adianta esse clima mudando assim de repente, não é coisa da natureza simples, não. É fruto de sementes. É fruto de sementes de pecado, de ganância, avareza, soberba, prepotência. E tudo que acontece, egoísmo, na vida do homem. A verdade é essa, e você tem que entender. Você tem que entender isso. A Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 28, ou seja, a palavra de Deus diz que uma das punições do pecado é o calor. O calor, irmão, ele perturba. É ou não é? O calor escaldante. Você vê que nós vivemos um país que praticamente só no sul que ainda está frio ainda, e não é muita coisa como antes, não. E não é muitas coisas como antes, não. A verdade é essa. Muitas coisas têm mudado. Clima. Quando não é calor demais, é frio. Quando é seca demais, é chuva demais. Sempre algo exageradamente. Eu pergunto para você, isso é culpa de Deus? É culpa do diabo? Irmãos, deixa eu dizer para você, ninguém é forçado a fazer nada. Eu tenho observado uma coisa no Brasil. É o Brasil se afundando e o povo na festança. Né? Esse monte de feriado aí um atrás do outro é já para deixar as pessoas na escassez. É ou não é? Então lá em Deuteronômio 28, a Bíblia nos mostra que o calor, Deus condena o calor como uma punição de pecado. Mas ele não condena o frio. Lógico, tudo em excesso é uma obra é uma punição. Aliás, tudo que é exageradamente, irmãos, se torna uma punição. O frio demais, calor demais. Tudo exageradamente é algo eu vejo uma punição. Só que o calor, lá em Deuteronômio 28, nós podemos ver que Deus, ele diz que a terra é ferida com o calor. É isso mesmo, você está ouvindo? Então nós temos que passar a entender, irmãos, o que está acontecendo. É muito fácil eu ir para o YouTube e ir lá gravar uma oração, dizer que Deus está me mostrando algo na sua vida. E às vezes o que Deus está mostrando, ele não fala. E às vezes o que Deus está mostrando mesmo, ele não fala. A verdade é essa, irmãos. A verdade é essa, e a verdade tem que ser anunciada. Hoje as pessoas, elas só pedem uma coisa: oração. Oração, aliás, elas até confundem uma oração com uma petição qualquer. Ela acha que ela tanto pedir, ela está deixando, ela acha que ela vai ser mais de Deus, ou ela acha que vai ser mais amigo de Deus ou amiga de Deus. Nada disso, irmão. Até porque quem pede muito termina aborrecendo, né? É ou não é? Essa é a verdade, irmãos. Vamos entender a palavra de Deus como ela é. Quem pede muito, irmão, naturalmente aborrece. É ou não é verdade? Aborrece. Então vamos entender, vamos analisar a palavra de Deus como ela é. Como a palavra de Deus, ela é. Amém? Esse calor não é normal, gente.
Ontem aqui no entorno de Brasília, em Brasília, estava 30 graus para 31 graus. Uma coisa que eu nunca vi praticamente aqui, irmãos. Aí eu pergunto para você, isso é normal? Você acha que isso é normal? Se você acha que isso é normal, você precisa ler Bíblia, estudar Bíblia, irmãos. Muita guerra, muito interesse próprio. As pessoas apegadas demais a bens materiais. Você quer ver o povo ficar doente? É quando você ensina a elas a lei da semeadura. É ou não é? A lei do plantar para colher, dar para receber. É ou não é assim? Então tome cuidado, irmãos. Tome cuidado no que eu estou lhe dizendo. Para amanhã você não dizer assim, não, mas ninguém me avisou. Ninguém me aconselhou. Hoje temos poucos aconselhadores mesmo. Até porque quando você vai aconselhar alguém, tem muitas pessoas que não gostam e elas querem ouvir o que elas querem ouvir. É ou não é? Hoje tem muita ganância, desmatamento aí, a ganância pelo poder, queimada. Enfim, irmãos, patrão fichando o empregador, ou o empregado sendo fichado pelo empregador, e o empregador achando que está fazendo um favor e quer abusar do funcionário, porque deu um emprego para ele ou para ela. Esquecendo que do mesmo jeito que o funcionário precisa do patrão, o patrão precisa do funcionário. A injustiça, o funcionário. Judeia do funcionário. É ou não é? Tome cuidado, irmãos. Aí eu vejo pessoas dizendo, olha, Deus é o nosso Senhor, a nossa justiça. Por isso sua vida não muda, porque ela é uma grande justiça mesmo. E ela é justiça. Vocês têm que aprender, irmão, o que é justiça. Oh, Deus, faz justiça na minha vida, você não sabe nem o que você está pedindo. É ou não é? Porque existe dois tipos de justiça, irmãos. Existe a justiça para o injusto e existe a justiça para o justo. Você já procurou para pensar nisso? A justiça e Deus está fazendo. E ela disse que não está vendo a justiça. Você não vai ver a justiça em seu favor mesmo. Porque na sua opinião, justiça para você é apenas Deus satisfazer a sua vontade, mas não é. Muitas vezes Deus está fazendo justiça para você e você não está vendo ele agir em seu favor, porque exatamente ele está fazendo justiça. Tome cuidado, irmãos. O mundo tem mudado. O clima tem mudado. Não só o clima da natureza, mas até das atitudes das pessoas. Essa é a verdade. Que Deus abençoe. Reflita todo dia, reflita na sua vida. Vê se você está fazendo certo. Vê se você está fazendo certo. Para que você não venha ficar apenas esperando a coisa boa de Deus e aí não chega nada para você. Essa é a verdade. Analise a sua vida. Que Deus abençoe na paz e na graça de Cristo Jesus. Amém.